Bem, pessoal, o que que acontece? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tese de defesa aí do Bolsonaro. Na realidade não é tese, né? Eu vou te explicar aqui as razões, de certo modo, que fazem com que o Bolsonaro, consequentemente, vá tentar se defender lá no STF. E eu vou dizer mais ou menos não, né? Vou mostrar aqui a minha opinião, né? Como é que o Bolsonaro vai tentar se livrar dessa situação extremamente complicada, se tratando aí da parte do direito de modo geral. Falando de uma maneira mais básica, de uma maneira que você possa compreender. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é o canal de Justiça e Política e é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Bolsonaro, que agora, de certo modo, está com uma teoria aí, tanto ele quanto os filhos dele estão tentando emplacar essa narrativa aí para ver se cola, né? Narrativa é uma maneira como você explica a situação, né? O que aconteceu. E aí, ele está fazendo aí uma tese de uma defesa, né, para todo o Brasil, né, para mostrar que, de certo modo, ele não é culpado, ele não é responsabilizado aí pelas coisas, não pode ser responsabilizado pelas coisas que aconteceu, tá? Acho que você já tá careca, já sabe, já, né, do que aconteceu, que o Bolsonaro tá sendo acusado, né, de vários crimes aí, entre eles a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e uma série de outras coisas, peculato, enfim, uma série de outras coisas, tá? Então o Bolsonaro, ele tá nessa situação aí, e qual a maneira, qual é a história que ele está lançando para toda a população para ver se ele sai dessa situação ileso, tá? Que acontece? O Bolsonaro, ele tá tentando utilizar o que o pessoal fala no caminho do crime, tá? Eu acho que já expliquei isso aqui para você, mas todo crime, ele, vamos dizer assim, ele nasce, né? Dentro lá do ser humano, quando a pessoa quer cometer um crime. Então, segundo a linha aí que eles estão utilizando, é a linha do iter criminis, que é o caminho do crime. Todo crime, ele nasce ali no pensamento do cidadão, aonde o cara, de certo modo, planeja as coisas, só que às vezes o planejar não é crime, às vezes não, o planejar não é crime. E essa é uma das teorias que eles estão utilizando. Pode até ter pensado em tomar conta do Brasil, né? Pode até ter pensado, de certo modo, em dominar o Brasil de modo geral. No entanto, tá? Ficou só na base do pensamento. Então, o criminoso, de modo geral, ele pensa, né, em realizar tais coisas ali, tais atos. Deixa eu pegar aqui para colocar aí na foto do Bolsonaro. Então ele pensa, tá? Então quando acontece um crime, ele pensa, ele prepara, né? No caso aqui do Bolsonaro, né? O Bolsonaro e Companhia Limitada, eles prepararam, eles conversaram com as pessoas, eles tentaram, de certo modo, conversar lá com talvez supostamente militares, né, uma parte aí jurídica, para ver se poderia, de certo modo, né, concluir ou executar o golpe. Então eles ficaram ali no plano da preparação, né, utilizando ali, né, todos os meios possíveis, tá? Então, pensamento, que é a cogitação, a preparação e execução. Só que nessa execução, por motivos aí inerentes à vontade do Bolsonaro ou de alguns aí, eles não concluíram. Então, eles estão dizendo que é como se fosse uma tentativa ou um crime impossível, que é como o cara que vai tentar causar dano a uma pessoa, colocando alguma coisa em um suco, ele coloca, ao invés de colocar lá o produto que ele queria, ele vai e coloca um pouco de sal e confunde as coisas. Então, aquilo é um crime impossível. Então, diante disso, a pessoa não pode ser punida. Então, o Bolsonaro está utilizando essa linha aí, né? Dizendo que foi apenas uma tentativa, uma suposta tentativa de golpe, né? E que ele não tem nada a ver com isso. E que, diante disso, ele não pode ser culpado porque o golpe não aconteceu. Mas é importante dizer que dentro dessa teoria também tem uma parte lá que tem a teoria subjetiva e a objetiva. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em uma dessas teorias aí, diz o seguinte, que é independente, né, da vontade do autor, né, e que de certo modo há aí uma tentativa. E é no caso aqui do Bolsonaro. O golpe, ele não aconteceu, em especial, não foi por conta que ele não quis, mas foi, de certo modo, porque foram forças inerentes à vontade dele e que o pessoal agiu rapidamente e que não houve aí uma adesão. Essa que é a verdade. O Bolsonaro está utilizando isso, mas a verdade é que não vai se consolidar, ele não vai conseguir escapar dos braços da justiça. Talvez aí o que poderia, pelo menos ao meu modo de ver,
né? O que ele poderia tentar atacar é a área do processual, porque da área material tem muitas provas, em especial por conta que tem uns vídeos, e agora, de última cartada, ele vai e lança mais essa. Convoca o povo para ir para Paulista, para ver se consegue lá um apoio e mostrar para aquelas pessoas que estão traindo ele, que são aí enfim, eu não vou citar aqui o nome dos governadores, mas ele está tentando mostrar para os governadores que estão traindo ele, quem é que está traindo ele aí, e para a justiça. Eu tenho uma carta na manga e é o povo. Agora, o Bolsonaro, além dessas teses aí que já vai ser descartada diante de tudo isso, ele tem um sério problema aqui. O problema do Bolsonaro aqui, dentre outras coisas, é se não houver uma adesão da população. É se o povo não for lá, preocupado com o que aconteceu no 8 de janeiro. Esse é o maior problema do Bolsonaro. E se o povo não for na Paulista, aí vai ser um verdadeiro fracasso. E aí, literalmente, ele, dá tchau aí e acabou. Tanto é que, né, enfim, é uma situação extremamente complicada, delicada. Eu acho que ele tá com sérios problemas, essa que é a verdade. E acho difícil ele se livrar dessa daí. É bem provável, para ele não tomar ali, literalmente, não ter um prejuízo maior, ele vai observar como é que vai ser o movimento da semana e vai aguardar, ver se tem muita gente lá. Se tiver muita gente, ele vai ao evento. Se tiver pouca movimentação e ele, né, perceber, ele provavelmente ele não vai. Então, aguardemos aí. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado aí pela presença, obrigado pelo moral, né? A gente se fala na próxima.